Nesse vídeo nós vamos ver qual o melhor despertar para o Luffy, se é transformar tudo aquilo que ele toque em borracha ou se é ter controle total sobre a borracha do seu corpo. Vamos ver também se os hakis avançados, se eles são counters do Teach e o Luffy pode utilizá-los para meio que inibir os poderes do Teach, já que ele precisa tocar no seu adversário para retirar os poderes. Com esse haki avançado, o Luffy impediria esse toque. Vamos ver também se existe a possibilidade do Zoro se tornar uma mulher pelas mãos do Ivankov para provar que uma mulher realmente pode se tornar a melhor espadachim do mundo de One Piece. E por último, vamos ver se existe a possibilidade do Oda trazer Ace, Barba Branca, Shebeck e até Roger de volta à vida em uma possível guerra final. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal. E lá já tem um novo post para vocês mandarem mais perguntas para o próximo Sogeking Responde. A playlist respondendo perguntas aqui no canal vai estar no card aqui em cima e eu recomendo que vocês assistam, para ver se eu já não respondi as suas perguntas e se eu ainda não tiver, continua mandando. Se eu já tiver respondido, mande outra pergunta que eu também vou responder. Mas antes desse vídeo aqui começar, eu queria dizer que hoje, no dia da gravação desse vídeo, que é o dia 16, é o meu aniversário. E mesmo assim eu tô aqui gravando vídeos porque eu amo fazer o que eu faço, que é gravar vídeos pro canal e falar sobre o One Piece. Se você quiser me dar um presente, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se for novo aqui, porque toda semana nós temos vídeo novo sobre essa obra maravilhosa que é One Piece. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Matheus Sogeking perguntou: se o Garp não ligasse em obedecer os dragões celestiais e fosse um almirante, e a marinha enviasse ele para Sabaody para prender os chapéus de palha, você acha que ele iria realmente obedecer às ordens da marinha e tentar prendê-los mesmo sendo a tripulação do seu neto? E se sim, será que eles teriam chance de fugir do Garp sem precisar da ajuda do Kuma? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, com certeza sim. O Garp, se ele fosse ordenado a prender o Luffy, ele prenderia, já que o seu neto escolheu a vida de um pirata e ele é um marinheiro, e sua principal função é essa, é prender os piratas. Mas para você ter certeza disso, basta lembrar lá de Water 7, onde o Garp foi visitar o Luffy sem a intenção de prendê-lo, mas acabou revelando que o Luffy era filho do Dragon, e isso chegou nos ouvidos do Sengoku. E o que o Sengoku fez? Obrigou o Garp a prender os Mugiwaras, e ele faria exatamente isso se os Mugiwaras não tivessem fugido no Cup the Buster. Então pode ter certeza que se fosse o Garp no lugar do Kizaru, os Mugiwaras seriam presos também. Só que o Garp não mataria ninguém, ele só sentaria todo mundo ou deitaria todo mundo na porrada. Mesmo assim, os Mugiwaras ainda precisariam do Rayleigh para parar o Garp e do Kuma para conseguir fugir. Animo One Piece perguntou: manda salve, Lucas. Acha que podem estar em Elbaf Dory e Brogy? E o Shanks em Elbaf com Red Poneglyph? Um salve pra você, mano. E olha galera, o Animo One Piece também faz conteúdos de One Piece aqui no YouTube. Tem um vídeo dele falando sobre 4 Akumas no Mi que são fortes, mas que os seus usuários são fracos. Eu vou deixar o vídeo dele no card aqui em cima pra vocês e eu recomendo que vocês assistam. Agora, respondendo a sua pergunta, eu gosto muito dessa possibilidade do Dory e do Brogy estarem em Elbaf, já que os gigantes que estavam lá em Enies Lobby falaram ou deram a possibilidade, isso se eu não estiver enganado, de que iam atrás deles. Então se os Mugiwaras chegassem em Elbaf e encontrassem os dois lá, eu gostaria muito que isso acontecesse. Agora, sobre a possibilidade do Shanks estar com o último Road Poneglyph, eu acredito que tem uma grande possibilidade que sim. Eu dei 2 possibilidades, do Shanks e do Barba Negra. O Shanks por ter navegado com os piratas do Roger
e saber onde os 4 Road Poneglyphs estavam anteriormente, e o Teach por possivelmente o Barba Branca ser o antigo dono do Road Poneglyph, e depois que o Teach tomou ali os seus territórios, também tomou esse Road Poneglyph para si. Eu falei dessas duas possibilidades em um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima também, e que eu recomendo que vocês assistam. Teresa Genuca perguntou: se o Roger acabou morrendo de doença, se ele não ficasse doente, o que você acha que ele faria? Ele continuaria sendo o rei dos piratas? Provavelmente sim, porque o Roger só se entregou para a marinha porque ele não teria tempo de estimular a nova era dos piratas ativamente. Ele morreria em um determinado tempo. Então ali, como sua última cartada, ele resolveu entregar sua vida para iniciar a era dos piratas e fazer com que novas pessoas navegassem pelos mares. Se ele não tivesse esse tempo limite ou se ele não tivesse morrendo, eu acredito que ele faria isso ativamente, continuando com seu bando e navegando pelos mares da Grand Line. Ele faria isso derrotando piratas e derrotando a marinha, meio que filtrando ali os piratas que realmente mereceriam chegar na última ilha. E continuaria pregando a palavra de que existe um One Piece, existe um tesouro na última ilha, para que sempre piratas pudessem chegar lá ou querer chegar lá. Eu acho que ele trabalharia efetivamente para a criação dessa nova era dos piratas. Ela só aconteceu dessa maneira como a gente conhece, com o Roger se sacrificando para isso, porque ele tinha um tempo limite, ele morreria. Se ele não tivesse, com certeza ele trabalharia efetivamente nisso. Luiz Eduardo perguntou: será que o Apu, com seus poderes da fruta da Baku Baku no Mi, conseguiria mastigar os soldados biscoitos do Charlotte Cracker produzidos pelos seus poderes da Bisu Bisu no Mi, visto que nem o Luffy conseguiu comer eles por sua alta dureza, e só conseguiu por conta de que a Nami ajudou ele amolecendo os soldados biscoitos? Conseguiria sim, porque a Baku Baku no Mi é uma Akuma no Mi que permite o Apu comer qualquer coisa que ele queira, tanto pedras, quanto metais, quanto madeira, qualquer coisa. E além disso, ainda assimilar isso no seu corpo. Se ele lutasse contra o Charlotte Cracker, meio que ele seria o predador natural dele. Não importando quantos biscoitos ele criaria e da dureza dos biscoitos também, o Apu conseguiria mastigar e além disso assimilaria essa dureza ou todos esses biscoitos no seu corpo, se tornando muito mais forte. Então, quanto mais biscoito ele comesse, mais ele assimilaria no seu corpo e mais forte ele se tornaria, porque provavelmente a sua Akuma no Mi é a predadora natural da Bisu Bisu no Mi. O Luffy só não conseguiu comer os biscoitos do Cracker porque ele é um humano normal e ele não pode comer qualquer coisa, ele pode comer muito, mas a coisa tem que ser comestível. E os biscoitos só eram depois que a Nami molhou eles. Agora, para o Apple seria totalmente diferente. Para quem come pedregulhos, metal e qualquer coisa que ele queira, comer esses biscoitos não seria nada demais. Gustavo Matos perguntou: você acha que o Luffy poderá enfrentar o Barba Negra sem perder os poderes da sua fruta? Porque agora o Luffy é capaz de usar o Haki do Rei avançado, revestindo seu Haki do armamento com o Haki do Rei. E quando ele bateu no Kaido, seu punho não chegou a tocá-lo. Então seria possível o Luffy burlar a regra da Yami Yami no Mi, do usuário da fruta ser capaz de sugar os poderes da Akuma no Mi do adversário ao tocá-lo? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, é um ótimo questionamento esse que você fez. Pensando em batalhas finais, esse seria um ótimo poder ou é um ótimo poder pro Luffy utilizar contra o Teach e meio que incapacitar ele de tirar os seus poderes de Akuma no Mi. Só que o que a gente tem que pensar é como o Haki do Rei influi no Haki do armamento. Porque como a gente sabe, o Luffy já tinha aprendido antes o Ryuou, que é fazer com que o seu Haki flua a uma distância ali próxima do seu corpo para que ele possa atacar os seus adversários sem tocá-lo diretamente. E ainda fazer com que esse Haki flua do corpo do usuário para o corpo do adversário, destruindo ele de dentro para fora. Só que o Oda aplicou o Haki do Rei nisso e não explicou aonde é que um se diferencia do outro. A maneira como o Luffy repeliu os golpes do Kaido nesse capítulo é muito parecida com Barba Branca e Roger e até com o Rayleigh ensinando o Luffy os Hakis, quando ele meio que repeliu aquele elefante gigante.
Só que o Oda não explicou a diferença e como um influi no outro. Ele tem que explicar isso para mostrar como é que esse poder realmente funciona. Mas seguindo a sua lógica e o seu questionamento, sim, esse é um ótimo poder para ser usado contra o Teach. E pode ser isso que fez o Oda dar uma outra Akuma no Mi pro Teach, sabendo lá que futuramente o Haki do armamento e o do rei poderiam ser infundidos, fazendo com que um usuário pudesse atacar o seu adversário sem tocá-lo. Aí ele, o Barba Branca vai ser nerfado, vou dar uma outra Akuma no Mi pra ele aqui. E pode ser que futuramente ele venha comer mais uma, por toda a simbologia com o número 3, que faz referência ao Teach e a tudo o que ele faz na história de One Piece. Lápis e Caneta perguntou, afinal qual era o relacionamento do Doflamingo com a Tsuru? Por que o Doflamingo tinha tanto medo assim dela? Se ele não se intimidou nem com o ex-almirante, será que a Tsuru sabia de alguma coisa que acontecia em Dressrosa? E isso explica o medo por ela? E ela nunca fez nada porque ele estava protegido pelo sistema dos Chichibukais. E se fosse assim, porque ele nunca fez uma emboscada para acabar com ela, e assim tirar a pedra no seu sapato? Acredito que ele venceria facilmente, pois ela está velha e cansada. O que ela poderia fazer contra alguém como o Doflamingo? Primeiramente, Katsuru só perseguiu o Doflamingo antes dele se tornar um Chichibukai. Depois ele ficou protegido pelo sistema e ela ficou de mãos atadas, e por isso ela não perseguiu mais ele. Mas depois que ele foi derrotado, olha só quem estava lá para colher os frutos também. Mesmo que ela não tenha perdido ele, ela estava feliz que um monstro como ele tinha sido pego e estava sendo levado para Impel Down. E mesmo que o Jack tentasse libertá-lo, ela não deixaria. E por que o Doflamingo tem medo dela, ou tinha medo dela antes de se tornar um Chichibukai? Porque se você olhar para o passado dela, ela fazia trio só com Sengoku e Garp, dois monstros da marinha, então ela provavelmente também era uma monstra de forte, mesmo estando velha. E o Doflamingo, sabendo disso, provavelmente não iria querer bater de frente com ela. E lembrando que ela só perseguia ele antes dele se tornar um Chichibukai, então ela não era tão velha assim, ela poderia bater de frente com ele. Atualmente, eu não acho que ela conseguiria vencer, até porque, como você falou, ele bateu de frente ali ou não teve medo de um ex-almirante. Então, atualmente, ela não conseguiria vencer. Mas lá naquela época, antes dele se tornar um Chichibukai, ela provavelmente prenderia ele sim se ela conseguisse pegá-lo. LBR perguntou, você acha que agora que os personagens podem imbuir seus golpes com o Haki do Rei, os poderes agora vão ficar desbalanceados? Considerando que apenas algumas poucas pessoas têm esse poder, pensando superficialmente, a gente até pode imaginar que isso aconteça, porque são poucas as pessoas que têm o Haki do Rei e são elas que poderiam estar predestinadas a se tornarem reis. A batalha pelo trono só poderia acontecer com elas, porque elas estariam em um patamar superior. Mas se a gente for olhar a fundo no mundo de One Piece, a gente vê inúmeros personagens que são extremamente fortes e absurdos, e que batem de frente com usuários de Haki do Rei e mesmo assim não perdem ou até conseguem vencer algumas vezes. E um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é do Garp. Até agora não foi confirmado que ele tem Haki do Rei, mas se ele não tiver, e eu prefiro que ele não tenha, o hype em cima dele é muito maior, porque só com força bruta e com vontade, ele tá batendo de frente com os maiores monstros que tem o Haki do Rei e que podem infundi-lo nos seus golpes. E eu gosto mais dessa possibilidade do que da possibilidade de usar o Haki do Rei nos seus golpes. E eu também falei da possibilidade do Zoro não ter Haki do Rei, e isso seria muito mais hype em cima dele se ele conseguisse bater de frente com usuários de Haki do Rei, ele não tendo. Eu gostaria mais dessa possibilidade do Zoro não ter também Haki do Rei e bater de frente com monstros que tenham. Então, olhando para fundo no mundo de One Piece, a gente vê que existem personagens que batem de frente com esses usuários de Haki do Rei avançado, por assim se dizer, e que mesmo assim não perdem, então os poderes não se desbalancearam no mundo de One Piece. Kaique Games perguntou, o despertar do Luffy pode ser ele poder fazer tudo o que toca virar borracha, ou ele pode mudar a propriedade da borracha em seu corpo?
Qual você acha que pegaria melhor? Essas são duas grandes possibilidades para se acontecer se o Oda não criar uma terceira, que é muito a cara dele. Porque, primeiramente, o Luffy transformar tudo que ele toque em borracha, ele já viu isso acontecer com Doflamingo e com Katakuri, duas paramécias que criam alguma coisa. O Doflamingo cria fios e o Katakuri cria mochi. Então eles tocando no chão ou em alguma coisa, eles transformariam essas coisas nos seus elementos. O Luffy já viu isso, e mesmo que o despertar dele fosse igual, ele não usaria igual os outros utilizaram. Porque o despertar dessa galera não teve efeito no Luffy, ele não foi derrotado por isso. Na verdade, o Luffy conseguiu vencer. Se ele for transformar alguma coisa em borracha, ele vai utilizar de uma maneira genial para que ele possa potencializar os seus golpes em batalha. Agora, pensando na possibilidade do Luffy ganhar ali o controle sobre a borracha do seu corpo, isso seria bem legal também, porque imagina a possibilidade de que o Luffy pudesse moldar o seu corpo para não levar os golpes dos seus inimigos mesmo com haki, ou então golpes cortantes, isso seria bem legal. Atualmente o Luffy não consegue fazer isso, assim como o Katakuri consegue fazer, mas com o despertar o Luffy realmente poderia fazer isso e até poderia tomar formas que ele quisesse para que ele pudesse utilizar em batalha. Eu gosto dessas duas possibilidades e não descarto nenhuma delas, ou pode ser até as duas ao mesmo tempo. Alien X perguntou: se a tripulação do Roger ou do Barba Branca tivesse ido com o Oden para Wano, após o Roger ir para a última ilha, você acha que eles iam conseguir derrotar o Kaido e tirar o Orochi do posto de Shogun? Mas isso é com certeza, a gente sabe que o Kaido daquela época não estava no seu auge, e o Oden só perdeu para ele por um detalhe, quem viu o mangá sabe, porque senão o Oden teria conseguido vencer e se não tivesse matado o Kaido teria expulsado ele do país, juntamente com o Orochi. Já que o Orochi é um bundão, não sabe nem lutar, seria fácil expulsar ele do país. Agora, se o bando do Roger, quando foi deixar o Oden no país, tivesse desembarcado e tivesse ajudado ele, se aliando ali com os Bainhas Vermelhas e os maiores samurais do país, com certeza eles teriam derrotado o Kaido e teriam expulsado eles do país, juntamente com o Orochi e toda a família Kurozumi que estão no país atualmente. Bipolar perguntou: e se o Corazon estivesse vivo, qual patente da marinha ele iria estar? E o Lau não iria ser um pirata e virar um marinheiro por causa da influência do Corazon. E o Lau, qual patente você acha que ele estaria se ele fosse da marinha? E como você acha que mudaria a história de One Piece, exemplo lá na Guerra dos Melhores? Você acha que o Jinbe e o Luffy iriam morrer? Manda salve, seu mito, gosto muito dos seus vídeos. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu acho que os dois não fariam mais parte da marinha. Até porque, a partir do momento em que o Corazon roubou a Ope Ope no Mi da marinha e deu pro Lau, ele já sabia que não faria mais parte da marinha e nem mais faria parte dos piratas Don Quixote. Então provavelmente ele e o Lau navegariam pelos mares sozinho e eles fundariam os Piratas do Coração, com o Corazon como capitão e o Lau como vice-capitão. Eu acho que aconteceria mais ou menos isso. Agora, se eles realmente continuassem na marinha, eu acredito que o Corazon não passaria da patente de contra-almirante, até porque sua Akuma no Mi não dá nenhuma força ou reforço para ele. Na verdade, ela necessita que o seu usuário se torne forte para que ele possa tirar 100% do que ela pode dar. Já o Lau, eu acredito que com a Ope Ope no Mi ele poderia chegar na patente de vice-almirante superior, sendo cogitado para almirante. Eu acredito que essas seriam as patentes deles dois na marinha. André Luiz perguntou: você acha possível que na guerra final guerreiros do passado voltem? Exemplo, Ace, Barba Branca, Rox de Shibeck e até o Roger? Tipo Edo Tensei lá de Naruto, que reviveu os 4 Kages, o Madara e a Akatsuki. Cara, isso é improvável no mundo de One Piece, até porque quem pode trazer essa galera de volta à vida é o Moria com a sua Kage Kage no Mi. E mesmo que ele traga essa galera de volta à vida, a maioria delas já vai ter perdido seu poder. Se foi poder de Akuma no Mi que eles tiveram quando vivos, eles perderam assim quando eles morreram. Só quem seria forte é quem já era forte sem Akuma no Mi e acabou morrendo.
Só que mesmo assim o Mori ainda precisaria de sombras fortes para colocar nessa galera, porque se ele colocasse qualquer sombra, eles não teriam a força suficiente para lutar em uma guerra, e eles teriam a força da sombra, então não compensaria muito trazer essa galera de volta à vida. E o Oda estaria meio que violando o túmulo dessa galera e tudo que eles fizeram enquanto vivos, então por isso que o Oda não faria isso. No mundo de One Piece, o Edo Tensei é válido porque ele traz a galera com todos os seus poderes, com chakra infinito, quase imortais e que não se cansam e podem lutar 24 horas por dia. Isso compensa em uma guerra. Agora trazer cadáveres de volta à vida, que a força deles é proporcional à da sua sombra, e essas sombras não são tão fortes, não compensa, por isso que não é válido no mundo de One Piece. Indigente Anônimo perguntou: seria possível o Ivankov transformar o Zoro em mulher para assim ele provar que sua amiga também poderia se tornar o melhor espadachim? Cara, essa pergunta é muito boa. Eu já tinha visto o Evandro responder ela e ele falou na possibilidade que isso poderia acontecer sim, com o Zoro provando que uma mulher realmente pudesse se tornar a melhor espadachim do mundo de One Piece. Isso seria até poético e eu concordo com ele. Só que trazendo isso para o mundo real, seria um caos se o Oda fizesse isso com o Zoro, porque ele estaria mexendo com a fanbase enorme que o Zoro tem. Atualmente a fanbase do Zoro é de mamadores do Zoro, e se ele trocasse ali o gênero do Zoro, essa fanbase passaria para batedores pro Zoro. E isso causaria um caos no mundo de One Piece e um caos no nosso mundo, e por isso que eu acho que o Oda nunca mudaria o seu gênero. Mas, poeticamente falando, seria bem legal. Eu gostaria de ver o Zoro se tornando uma mulher e provando que realmente uma mulher poderia chegar lá. Agora imagine a relação do Zoro com o Sanji. O Sanji odiando o Zoro, mas de uma hora para outra o Zoro se torna uma mulher. E uma mulher bem, digamos que bem avantajada. Eu acho que o Sanji mudaria drasticamente com o Zoro. Ou talvez não, por saber que ele é o Zoro de antigo, o Zoro homem. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se eu ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. E se eu já tiver respondido, ela vai estar aparecendo na playlist que eu vou deixar aqui na tela final ou no card aqui em cima. Eu recomendo que vocês deem uma olhada para ver se eu já não respondi. Já deixa o meu presente aí, que é o likezão, e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça que hoje, no dia da gravação desse vídeo, é meu aniversário, mas vocês vão ver esse vídeo num dia posterior, mas mesmo assim, o presente tá valendo. Espero que tenham gostado desse vídeo, tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!